os conteúdos, eles são complementares, né? Então, vai ter um determinado momento em que eu vou estar falando sobre industrialização de chocolates, mas a gente vai de encontro com segurança dos alimentos. A gente também vai ver sobre a disciplina de análise de alimentos. Então, são conteúdos que eles se complementam. A gente não consegue desmembrar cada assunto e não utilizar o conhecimento de uma unidade curricular na outra, né? É tudo interligado. Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre esse controle de qualidade do chocolate, levando em consideração, então, as boas práticas de fabricação, quais são os pontos críticos de controle na industrialização do chocolate. Então, assim, quando nós falamos em BPFs, APPCC, por exemplo, na indústria cárnea vai ter um tipo de boas práticas, algumas coisas vão ser diferentes. Os pontos críticos de controle numa indústria de carne vai ser diferente que numa indústria de chocolate, que é diferente que uma indústria de biscoitos e assim por diante. Então, o conhecimento em si do programa de BPF, do programa de controle de qualidade da indústria, eles têm todos o mesmo objetivo, a mesma base, porém, as características desses programas vão ser distintas para cada tipo de alimento produzido, tá bom? E aí eu trouxe algumas questões aqui que eu quero que vocês respondam ao longo da aula. Então, eu vou deixar um tempinho para vocês copiarem no caderno de vocês, no material de vocês, essas 5 perguntinhas e que ao longo da nossa explicação, ao longo da nossa aula, vocês vão conseguir ir respondendo. Tá? Então, vou dar um tempinho aí para quem ainda não tinha visto o material lá no Google Classroom, que eu postei agora de tarde, pode copiar. Esse material o professor mandou no e-mail, né? Eu mandei no Classroom, Diego, mas ele vai uma notificação no e-mail de vocês. Mas não mandei diretamente pelo e-mail. Eu vi que acho que quase todo mundo já acessou o Classroom. Teve um aumento bem grande de acessos lá. Se alguém ainda não conseguiu por algum motivo, me avisem. Eu não acessei ainda, professor, porque a professora ficou de mandar o código lá da sala e eu não peguei. Eu vou te mandar agora aqui, ó, no grupo. Eu mandei para a Dilson antes. Por favor, prof, manda para o Herbert também. Vou mandar aqui no grupo. Aí todo mundo pega. Receberam? Vocês entram lá e aí vão colocar C45 PARL, é o que está ali no grupo. Francisco, acabei de ler a sua mensagem aqui no chat. Você está me escutando bem? Tô escutando, professor. Tô com os dois ligados aqui para dar um. Opa!
tá conseguindo também falar aí. Deu certo. É pelo celular. Ah, então beleza. Uhum. Pessoal que entrou agora na aula, isso aqui são algumas questões que é para vocês passarem para o caderno de vocês e respondendo ao longo da aula.
Conseguiram copiar, gente? Ou estão copiando ainda? Eu tô ainda acabando ainda. Beleza. Eu aguardo. Agora eu tenho o Class 1 também. Deu certo, Diego? Deu certo. Ai, que bom. Gilmar, deu certo agora, né? Você conseguiu entrar, Gilmar Pires. Sim, professora, eu consegui. Beleza. Estão copiando ainda as questões ou posso dar sequência à aula? Todo mundo copiou? Vou passar. Tudo. Posso? Acho que sim, né? Bom, gente, então, algo bem importante que normalmente a gente não comentou nas nossas aulas ainda foi sobre o aproveitamento e o tratamento dos resíduos da industrialização de produtos. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre tanto o aproveitamento dos resíduos quanto do tratamento desses resíduos, no caso da indústria de chocolates, tá? Então, vejam só, a indústria de chocolate, ela apresenta resíduos com uma grande quantidade de matéria orgânica, assim como várias outras indústrias, né? Claro que cada uma com a sua característica. Então, é necessário que se fazer um tratamento prévio para esse descarte, né? Uma vez que o elevado conteúdo de matéria orgânica acaba dando uma diminuição do oxigênio dissolvido nos rios.
Então, a indústria ela não pode simplesmente descartar esse resíduo no rio, considerando que essa quantidade de matéria orgânica vai começar a prejudicar, né, aquele meio, fazendo com que peixes e outros animais, outros seres vivos presentes ali acabam morrendo, né? E isso acaba gerando uma modificação na classificação do rio, o que é indesejável. Então, por isso que as indústrias, de maneira geral, independente se é de chocolate ou não, elas precisam fazer esse tratamento prévio do seu resíduo, né, de acordo com a característica do seu resíduo. Então, as principais ferramentas que a indústria da alimentação tem ao seu alcance para minimizar o efeito estufa vai consistir na redução da emissão de gases causadores do fenômeno. Entre eles também tem as emissões internas dos processos industriais, da logística de transporte, do processo de produção das matérias-primas, né? E a indústria de alimentos, de uma forma geral, ela não é uma grande geradora de poluentes atmosféricos, né? Claro que cada uma com a sua característica, como eu falei. Já que o produto ele é destinado à alimentação, né, ao consumo humano, ele acaba não envolvendo componentes nocivos à saúde nos processos produtivos. Então, por esse lado, a indústria alimentícia não é uma grande geradora de poluentes atmosféricos, tá? Não é considerada, porém, os demais resíduos devem ser tratados corretamente. O mesmo se poderia dizer quanto à poluição do solo, porém é necessário ressaltar a preocupação quanto ao uso correto dos defensivos agrícolas, tá? Então, por quê? Às vezes a indústria não tem um descarte de resíduo propriamente dito, mas o preparo, a utilização dos defensivos agrícolas usados na produção daquele alimento podem gerar problemas para o solo, por exemplo, né, contaminação do solo. Então, esses insumos, né, essenciais à produção agrícola em larga escala podem oferecer risco à saúde e ao meio ambiente. Por isso, as indústrias de alimentos e bebidas que compram a produção dos agricultores investem em programas de análise de resíduos e de conscientização sobre o correto uso dos defensivos. Então, é necessário uma gestão de resíduos em todo o ciclo de vida de um produto, né? Eles estão mudando de patamar no Brasil, com uma aprovação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, antes mesmo da aprovação dessa Política Nacional de Resíduos, as empresas do setor já vinham aplicando tecnologias e políticas, né, para que houvesse um reaproveitamento dos processos produtivos e embalagens finais usadas de seus produtos. Então, hoje em dia, muitas indústrias já têm programas que fazem um reaproveitamento bastante grande dos seus dejetos, né, dos seus resíduos, o que, na maioria das vezes, isso facilita e economicamente, né, para a indústria, é mais barato para ela reaproveitar aquilo de alguma forma do que, de repente, tratar todo aquele resíduo e dar um destino adequado, né? Isso se torna mais dispendioso. Então, de modo geral, a gente pode dividir os resíduos da indústria de chocolate em 3 etapas. Né? Aqui já começa a responder uma das perguntas de vocês aí. Então, numa indústria de chocolates, por exemplo, nós temos efluentes líquidos, resíduos sólidos e resíduos pós-consumo. Esse resíduo pós-consumo, ele se refere àquela embalagem do chocolate que depois que a gente consumiu, ela é descartada, tá? Isso serve para várias outras produções. Lembrando que, em alguns casos, é possível a indústria se preocupar em ter uma embalagem
biodegradável, uma embalagem de papel, uma embalagem que seja, que facilite o processo como é que eu posso dizer? Que se degrade com facilidade no ambiente. Mas, em outros casos, é impossível, né? Sendo que a embalagem, na maioria das vezes, é o que protege o alimento e que faz com que o alimento tenha ou não tenha algumas características. Então, no caso de alguns produtos, não teria como ser utilizado uma embalagem diferente, né? E aí, por isso, acaba gerando vários resíduos pós-consumo, que aí é aproveitado de alguma forma. Essa embalagem ela não pode voltar para a indústria de alimentos. Por quê? Existe uma contaminação já nela. Então, o que a indústria deveria fazer? Um processo de limpeza, né, esterilização, mas isso se torna muito caro. É mais barato para a indústria produzir novas embalagens e não reutilizar as já usadas. Então, essas embalagens que são descartadas acabam sendo usadas para outros fins, né, para outras finalidades que a gente vai ver já já. Então, aqui nós temos um tratamento de efluentes líquidos. Vocês já devem ter ouvido falar bastante sobre esse processo de tratamento de resíduos. Então, os efluentes líquidos, eles consistem principalmente em resíduos de limpeza e esgoto, né, sanitário da empresa em geral. Quando é uma empresa de pequeno porte, né, o destino dos efluentes líquidos é a rede de esgoto pública, sem um tratamento prévio específico. Para ser lançada novamente a bacia hídrica, no entanto, faz-se necessário um tratamento pela instituição responsável. Nesse caso, como o efluente apresenta origem industrial, torna-se indispensável um tratamento biológico, devido às altas concentrações de matéria orgânica e nutrientes. E aí é o processo que vocês sabem que tem, por exemplo, na Finesa, né? É feito um controle, né, nas lagoas de tratamento com micro-organismos que vai degradando aquela matéria orgânica e tornando essa água limpa, né, digamos assim, que pode voltar, então, para os rios, por exemplo. Então, o tratamento biológico de resíduos emprega a ação conjunta de espécies diferentes de micro-organismos em bioreatores, que, operado sob determinadas condições, resulta na estabilização dos mesmos. Em geral, os diferentes tipos de micro-organismos nos processos biológicos atuam conjuntamente, né, formando uma verdadeira cadeia alimentar com interação nutricional, facultativa e obrigatória. Então, é necessário que a empresa tenha esse conhecimento e faça toda essa cadeia, né, de tratamento aí junto aos seus efluentes e aos micro-organismos que serão utilizados. No caso dos resíduos sólidos da indústria, eles se dividem basicamente nos produtos que serão reprocessados, os dejetos destinados a aterros sanitários, quando for necessário, e resíduos sólidos industriais e materiais para reciclagem. Então, os tratamentos, o tratamento dos resíduos sólidos se baseia nessas características, né? Então, em situações onde variáveis de processo estão fora de controle, ou a quebra da barra, por exemplo, da barra de chocolate, antes da distribuição, duas medidas podem ser tomadas. Ou pode ocorrer um reprocesso da massa do chocolate, né? Adicionando-se no máximo a razão de 10% do chocolate reprocessado, para não diminuir a qualidade desse chocolate. Então, quebrou um determinado chocolate lá as barras, 10% desse chocolate pode ser reprocessado, reincorporado na produção. Ou ainda, o destino final da massa torna-se a venda para a fabricação de chocolate granulado e cobertura. Então, tem essa possibilidade também.
Ocorreu um problema, ou ele é reprocessado, ou ele vai para a produção de um outro produto, que não tenha a necessidade de estar íntegro. Por exemplo, chocolate granulado ou coberturas é um chocolate com uma qualidade diferenciada. Então, os resíduos sólidos dos setores distintos da área produtiva vão ser enviados para aterros sanitários, né, por se tratarem de resíduos não perigosos, segundo as normas. Então, para cada tipo de resíduo, também existe uma legislação. Não é simplesmente a indústria falar, eu vou jogar esse resíduo aqui ou ali. Não, existem normas e legislações para cada tipo de resíduo. Então, esses aterros são utilizados para a disposição de resíduos sólidos urbanos no solo, sem causar danos à saúde pública e ao meio ambiente, minimizando impactos ambientais. Então, por isso que deve ser feito um estudo de qual é o tipo de resíduo que aquela indústria está descartando. Esse resíduo vai impactar no meio ambiente, vai gerar algum impacto ambiental, vai poder gerar algum dano à saúde pública, enfim, né, tudo isso deve ser avaliado. Nesse caso, os resíduos são confinados na menor área possível, reduzindo o menor volume permissível, né, cobrindo-os com uma cama de terra quando necessário. Esse método deve conter todos os elementos de proteção ambiental. Então, tem muitas empresas, né, e muitos profissionais que trabalham hoje somente com o tratamento de resíduos de maneira geral. Então, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, é quem rege essas leis, tá? Então, o resíduo sólido, segundo o CONAMA, né, de acordo com a sua resolução, o resíduo sólido industrial é todo resíduo que resulte de atividades industriais e que se encontre no estado sólido, semissólido ou gasoso, né, quando contido esse gás, e também líquido, né, cujas particularidades tornem inviável o lançamento na rede pública de esgoto ou em corpos d'água, ou exijam ainda soluções técnicas ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível. Então, os resíduos sólidos da área produtiva são encaminhados para empresas terceirizadas que vão realizar o descarte adequado. Então, quando uma empresa ela não tem a possibilidade de tratar o seu resíduo, ela contrata empresas que fazem esse tratamento. Por exemplo, lá na UTF, né? Na UTF não tem a produção de nada, né? Não produz nada, não é uma indústria. Mas tem a utilização dos laboratórios, onde os alunos utilizam diferentes tipos de reagentes. Os pesquisadores que trabalham lá, professores e alunos, também utilizam uma determinada quantidade de reagentes e há alguns descartes, né? Ocorre o descarte de alguns produtos. A universidade não tem um local adequado para fazer esse tratamento desses reagentes. E, além do mais, muitos deles são reagentes tóxicos, o que geraria um problema ambiental. Então, existe um espaço lá na universidade, onde esses reagentes são armazenados em galões, separados por categoria, por característica, por composição, e, não sei a cada quanto tempo, 6 meses, 3 meses mais ou menos, passa uma empresa que faz a coleta desses materiais. E aí essa empresa, ela é autorizada e ela tem estrutura suficiente para fazer esse tratamento desse material, tá? Então, isso acontece em indústrias também. Quando a empresa não consegue dar o destino final para o seu lixo, para o seu resíduo, ela acaba contratando empresas que fazem esse tipo de serviço. Então, os materiais e embalagens danificados que podem ser reciclados são separados e recolhidos por empresas terceirizadas
e aí são enviados para reciclagem, né? Isso ocorre porque a reciclagem de resíduos sólidos é uma alternativa viável para propiciar a preservação de recursos naturais, né? Economia de energia, a redução da área que demanda o aterro sanitário, a geração de emprego e renda, né, que esse tipo de serviço gera, e assim a conscientização da população para questões ambientais. Tá? Então, esse assunto em relação à preservação ambiental, à reciclagem, à utilização consciente de embalagens, isso ainda gera muitas dúvidas, e cada um de nós tem uma opinião relacionada a isso, né? Mas a gente tem que ter a consciência de que se na nossa casa, né, a gente produz uma infinidade de lixo por semana, né, numa indústria a quantidade de resíduos é muito maior. Então a indústria ela tem que ter essa responsabilidade em relação ao meio ambiente. Então tem empresas que são muito bem esclarecidas sobre isso, o tratamento dos seus resíduos, né, é muito bem estabelecido dentro da indústria. Então, empresas mais sérias e que prezam por esse cuidado ambiental, aí vai ter isso bem definido na sua empresa, né, na sua indústria. E o tratamento dos resíduos pós-consumo. Aqui entra, então, a parte que eu falei para você sobre as embalagens, né? No caso dos chocolates, não tem como voltar para a indústria essa embalagem ela ser reaproveitada. Isso acontece para vários tipos de embalagens, né? Então, como ele tem uma característica, ele é um plástico, ele é um material polimérico, que é chamado, então, esses produtos, eles vão para uma reciclagem de material polimérico. E aí, a estrutura do material, né, ela é alterada, e de modo que esses subprodutos resultantes são utilizados para outras finalidades, não mais a mesma que era, né, em função de que a indústria alimentícia não pode utilizar materiais reciclados, né, em função da contaminação. Então, é feita a reciclagem desses resíduos pós-consumo para outras finalidades, né, para materiais com características diferenciadas. Tá dando para entender, gente, o que eu estou falando? Estão conseguindo responder as perguntas ou eu estou passando muito rápido? Professora, essa daí é da pergunta 2, né? Isso. Uhum. Acho que é Eu tô 2. conseguindo responder. Sim. Isso. Qualquer dúvida, me chamem, fala, professora, explica de novo, tá passando muito rápido. Uhum. Tô na terceira já. Tá bom. Ju, obrigada por avisar sobre a BEV, tá? De lei. Bom, gente, então esses são os tratamentos dos resíduos da indústria de chocolates, né? Lógico que a gente passou assim bem superficialmente. O estudo do tratamento de resíduos ele é muito aprofundado. A gente pode explorar muito isso, né? A nossa ementa ela não abrange isso, mas dentro da área de tecnologia de alimentos, a gente pode dar tanto de tecnologia de alimentos, engenharia de alimentos, química, a gente pode migrar para a parte ambiental. Então, tem muitos profissionais que trabalham não necessariamente ligado diretamente ao alimento, mas sim um trabalho relacionado ao tratamento de resíduos, né? É necessário, é preciso esses profissionais dentro das indústrias
que sejam responsáveis por esses setores, né? Hoje em dia a gente já tem formações específicas na engenharia ambiental, por exemplo, engenharia sanitária, que são mais destinados ao tratamento desses resíduos nas indústrias, né? Mas isso não quer dizer que áreas como a nossa não podem também trabalhar com isso. Tem muitos profissionais que se identificam muito com essa área, né, e acabam optando pela área ambiental, né, bem interessante. Então, no caso a gente falou sobre, então, os resíduos, né, gerados pela indústria, e além disso, algo bem importante também é o controle de qualidade. Quando a gente fala controle de qualidade de um produto ou de uma indústria, esse nome, esse termo controle de qualidade, ele está relacionado a vários processos dentro da indústria. Não necessariamente só ao controle de qualidade do sabor do produto. Por exemplo, aqui até a gente tem a avaliação sensorial dos chocolates. O controle de qualidade, ele está envolvido com todos os setores da indústria, né? Quando a indústria tem programas de qualidade, né, eles englobam vários programas. Nesse caso aqui, a indústria de chocolate, então, na indústria de chocolate serão avaliados os seguintes aspectos com respeito ao controle de qualidade: boas práticas de fabricação, análise de perigos e pontos críticos de controle e avaliação sensorial, por exemplo. Isso aqui já vai ajudar vocês a entender um pouco mais sobre o manual de boas práticas que a gente está vendo lá na disciplina de segurança dos alimentos. Então, nesse caso, a gente vai ver esses 3 programas, né, essas 3 atividades que vão gerar uma determinada qualidade para esse chocolate. Então, no caso da avaliação de APPCC e BPFs. Então, o que é a APPCC, gente? Aqui nesse slide ele traz a denominação, análise de perigos e pontos... Oi? Essa aí já responde a 2? Quais são os aspectos avaliados? Os aspectos avaliados a gente vai ver daqui a pouquinho, Diego, que é sobre o manual de boas práticas. Eu já vou mostrar para vocês. Mas essa aqui responde uma pergunta. Não lembro se é a 2. Isso aí responde a 3. Lê a 3 para mim, por favor, Herbert. Já não me lembro. É a 3 mesmo, porque eu também respondi essa daqui agora de pouco. Então, qual que é a pergunta? 3, por favor, alguém lê para mim? A 3 é o que são BPFs e o sistema de APPCC. Isso. O que é avaliado em cada um desses programas. É isso que a E gente vai ver. E a 2 é em relação ao controle de qualidade do chocolate, quais são os parâmetros avaliados? E aí entra isso aqui também, BPFs, APPCC e avaliação sensorial, tá? Então, gente, as boas práticas, como vocês já estão mais acostumados, né? Já sabem o que são as boas práticas, tá um pouco mais claro isso, né? Já o APPCC é um programa também, ele pode ser conhecido como HACCP, provavelmente vocês já devem ter ouvido sobre isso. Então, cada indústria vai ter um local, um setor, aonde há um ponto crítico de controle, aonde pode ter um perigo ou pode gerar um problema. Eu já comentei com vocês isso na sala de aula. Por exemplo, na indústria, aqui na Frimeza, na indústria cárnea, aonde pode ser um ponto crítico de controle? Quando é feito a evisceração do animal, quando é retirado os órgãos, nesse local é um ponto crítico onde pode ter um perigo biológico. Por exemplo, o intestino do animal pode ser furado e pode a carne ter contato com as fezes, por exemplo. Então, ali naquele local vai ter vai ser
dentro de um fluxograma de produção, naquele local aquele local vai ser considerado um ponto crítico de controle, porque ali vai existir uma possibilidade de ter um perigo biológico. Um local onde pode soltar um parafuso de uma máquina, por exemplo, por algum motivo, pode ser considerado um ponto crítico também, um perigo físico, e assim por diante, tá? Então, a indústria, ela faz uma análise dentro da sua produção de aonde pode ter esses pontos críticos. E aí isso é já determinado lá no programa, já colocado lá em evidência, vai ter pessoas responsáveis cuidando desses locais, tá? E além disso, a avaliação sensorial, né, que no caso dos chocolates é algo que faz parte aí do controle da qualidade, que é bastante necessário, né, que tenha uma boa aparência, um sabor agradável, um aroma agradável e assim por diante. Então, em relação à avaliação do APPCC e das BPFs, né, hoje em dia a população exige uma maior preocupação alimentar e é necessário apostar em novas tecnologias, né, no sentido de assegurar uma maior segurança e qualidade nas indústrias. Então, para manter ou introduzir uma nova marca de chocolate no mercado, por exemplo, é necessário adotar um claro sentido de formação, inovação e atualização, tanto dos meios técnicos como humanos. Então, o controle de qualidade, ele tem como objetivo garantir a qualidade do produto e uma observação de melhoria contínua, né? Ele controla, esse controle visa aumentar a satisfação do cliente e dos consumidores e, consequentemente, aumentar os lucros da empresa. Então, uma empresa que tem todos esses programas de avaliação, de controle de qualidade, onde a empresa se preocupa em oferecer um produto com uma qualidade, com uma segurança, né, que não vai causar nenhum dano à saúde e à integridade do consumidor, consequentemente, ela vai aumentar os seus lucros, porque é uma empresa que vai passar a informação, né, de que ela é uma empresa segura, preocupada, que você pode comprar, consumir aquele produto sem nenhum tipo de medo, sem nenhum tipo de problema, né? A gente mesmo sabe que muitas marcas aí são conhecidas por, às vezes, não ter cuidado nenhum com o produto, ser um local extremamente sujo. Oi? Ser um local sujo, aonde não traz nenhuma segurança e que as pessoas começam a deixar de comprar. Por quê? Porque ele não vai trazer segurança nenhuma. Então, você opta em comprar de uma marca ali, a concorrente, que às vezes custa até mais caro, mas que a gente sabe que aquela empresa adotou todas as medidas necessárias. Então, no caso da indústria de chocolates, uma das principais estratégias é elaborar e trabalhar num sistema de boas práticas direcionado para segurança e qualidade, no sentido de aumentar a credibilidade do mercado. Esse é o objetivo, né, de se implantar esses programas. Embora hoje já seja previsto na legislação, né, as indústrias elas têm que se adequarem a isso, mas isso também gera uma credibilidade à indústria. Obviamente que ela precisa investir em profissionais que façam esse trabalho, né, que implantem esses programas dentro da indústria, né? Então, provavelmente aqui vocês já tenham, a gente conversou na semana passada, né? Vocês mesmos falaram que em alguns momentos vocês passam por vistorias, fazem as vistorias em relação à higienização, à organização, em relação às boas práticas. Então, outros profissionais também são responsáveis por
analisar e averiguar se esses programas estão sendo bem desenvolvidos e, no caso de ter algum problema, como isso vai ser, quem e quando isso vai ser resolvido, né? Por quem isso vai ser feito ações corretivas ou preventivas, por exemplo. Então, desde a produção primária até o consumidor final, deve ser assegurado o uso do plano de boas práticas de fabricação. Isso é, por exemplo, fazer o controle da higienização das mãos, desinfecção de 10 em 10 minutos, uso de luvas nos processos necessários, uso de uniforme, os adornos pessoais não são permitidos, cabelo, barba e unhas devem ser higienizados e sempre que possível não estar expostos. As áreas de processamento devem ser limpas com detergentes apropriados e respeitar a legislação, assim como os equipamentos devem ser controlados e limpos regularmente. Isso acaba, né, orientando e comandando as condições higiênicas e sanitárias usados, então, para a elaboração de um produto seguro e de qualidade. Informações que vocês já conhecem. Então, tanto os manipuladores e produtores de alimentos, como os estabelecimentos de produção e venda alimentar, têm que cumprir essas regras de BPF, pois são consideradas pré-requisitos essenciais para a implementação do sistema APPCC, que é um dos métodos que garante a qualidade e segurança dos alimentos. Então, vejam que um programa depende do outro. Vocês já ouviram falar, né, que as empresas elas recebem selos de qualidade. Todo ano aí tem selos diferentes e cada selo tem uma característica diferente, que são chamadas lá garantias da qualidade. Para a indústria receber esse selo de garantia da qualidade, ela precisa estar adequada a todas essas normas, né? Então, passa por um processo de auditoria na indústria e a partir disso, né, às vezes a indústria precisa passar por algumas correções, né? Algumas alterações e depois disso ela recebe esse selo. Então, esses programas bem básicos que a gente fala frequentemente sobre eles, né, no caso das BPFs, é o primeiro programa que a indústria tem que se adequar. A partir dele vem vários outros dentro da necessidade e do interesse da indústria em fazer parte, né, em ter esse selo de qualidade, em ter essa garantia, né, da segurança dos alimentos. Então, aqui, ó, no caso do APPCC, o que ele é, de uma maneira bem resumida, porque a gente vai falar mais sobre ele lá em segurança dos alimentos. Então, no caso do APPCC, ele é um sistema preventivo que ele permite identificar, avaliar e controlar perigos que são significativos para a segurança do alimento. Então, deve ter uma abordagem sistemática, documentada e verificável, né, que possa ser verificado, permitindo análise nas várias etapas de produção, obtendo-se produtos com elevada segurança alimentar. Então, no primeiro momento, é feita uma análise na indústria, é apontado, né, identificado. Professora Fernanda. Oi. Essa aqui também, ela está dentro da resposta 3, né? Tá. Uhum. Tá bom. Esse sistema, então, gente, a PPCC, ele tem 7 princípios. Então, o primeiro princípio é a análise dos perigos e medidas que são preventivas. Então, assim, nesse local eu tenho um equipamento que pode soltar um parafuso. Ali vai ser feita uma análise. A gente já sabe que aquele equipamento pode soltar parafusos. E aí vai ser feito medidas preventivas, que é uma manutenção naquela máquina para que esse parafuso não se solte. Identificação de pontos críticos de controle. Aqui é um ponto crítico.
Como eu vou fazer esse controle, né? No caso da evisceração que eu falei para vocês. Estabelecer limites críticos de controle também, né? De um determinado local da produção até o outro os limites aí desses pontos críticos. Monitorar esses pontos críticos de controle, né? Por isso que vai ter uma equipe que vai ser responsável por esse sistema, pela implantação desse sistema, e que vai ficar monitorando e analisando esses pontos críticos. A partir disso, definições de ações corretivas nesses locais que apresentam essas medidas aí que tem que ser corrigidas, né? Sistema de verificação, como isso vai ser verificado, né? Se vai ser semanalmente, mensalmente, como que vai ser feita essa verificação. E, por fim, registros documentais. Então, todos esses princípios vão estar documentados, né? Referente a quem fez, quem analisou, qual era o ponto crítico, enfim. Eu tenho um modelo aqui mais para frente que eu vou mostrar para vocês. Então, numa indústria de chocolate, por exemplo, o controle de qualidade é feito com base na análise das várias etapas de produção. Em todas as etapas é necessário respeitar as boas práticas, né, as BPFs, para reduzir o risco de contaminação do produto, diminuir consequentemente a possível produção de chocolate de má qualidade. A qualidade das matérias-primas é essencial, né, para a obtenção de um produto de qualidade. O armazenamento e transporte das mesmas antes do uso deve ser o correto, indicado para cada ingrediente, de maneira que, quando usados para a formulação do chocolate, não ocorra contaminação do produto. Em relação à água, essa não é uma matéria-prima, mas é usada na limpeza e desinfecção dos equipamentos, instalações, superfícies, então ela tem que ser potável, tal como consta na legislação, para evitar a contaminação do produto obtido. Então, devem ser feitos registros e análises periódicas para essa água também. Então, aqui nós temos um autor que fala o seguinte, que nos chocolates com nozes, por exemplo, ou passas, ou que tem algum outro ingrediente, existe a maior probabilidade de ocorrer perigo físico, por exemplo. Em relação aos perigos químicos, afirma que são pouco significantes, pois dependem das práticas agrícolas, do armazenamento e de distribuição. Nesse tipo de produto, existe um risco para os perigos microbiológicos. Durante muito tempo, as medidas tomadas para evitar desvios na qualidade do produto incidiam essencialmente nas características organolépticas e fisicoquímicas do produto apenas. Então, no caso do micro-organismo Listeria, não é um perigo nas indústrias chocolateiras, quando aplicados os métodos de limpeza seco, por exemplo. Porém, a salmonela já provocou vários surtos através da contaminação de chocolate, o que representa um perigo biológico, né? Sendo necessário, então, trabalhar em condições higiênico-sanitárias corretas para que se evite esse tipo de ocorrência. Então, como a gente falou, um perigo biológico se refere principalmente à salmonela para chocolates. Tem como fonte o cacau, o leite em pó, o ambiente durante o processamento. Então, não necessariamente que o cacau esteja contaminado, mas o leite que está sendo usado pode estar, né? Ou qualquer outro ingrediente. Então, para controlar esse perigo, deve-se evitar a contaminação usando as BPFs, na recepção das matérias-primas, analisar o estado das mesmas, exigir certificado de garantia de qualidade por parte dos fornecedores, destruir, remover ou evitar o crescimento dos micro-organismos, através de métodos de temperatura, tempo adequado, instruir os empregados no sentido de exercer adequadamente o embalamento, o armazenamento, a distribuição. Então, vejam que as boas práticas, elas estão
ligadas em todos os processos. Então, independente se é o início da produção, meio ou fim, os funcionários eles têm que estar seguindo todas essas regras e atentos a todos os ingredientes, a todos os processos, para que isso não seja uma fonte de contaminação para o produto. No caso dos perigos químicos, né, eles devem-se à presença de metais pesados, toxinas, pesticidas, produtos de limpeza, né, que pode ser contaminado dentro da indústria. O caso da utilização de agrotóxicos, né, e produtos nas lavouras. Então, os perigos químicos se referem a esse tipo de produto. E os físicos, né, que mais são devido à presença de metal, vidro, madeira, pedra, né, provocada então pelas práticas inadequadas por parte dos funcionários, ou uma matéria-prima que tenha chegado na indústria contaminada já, né, onde não foi feito um processo de limpeza adequada, por exemplo. Né? Então, isso gera aí perigos físicos, por exemplo, para a indústria. Então, aqui eu trouxe para vocês um resumo das etapas de controle durante o processo de produção dos chocolates. Então, durante o processamento, são mantidas as BPFs e o controle de todo o processo para reduzir a probabilidade de contaminação e produção de um alimento inseguro, né, ou de baixa qualidade. Então, a gente tem um procedimento da colheita e da fermentação do cacau, né? Eu não vou ler isso tudo para vocês, é mais para vocês terem esse material, porque a gente já falou deles nas aulas passadas. E nós vamos ter alguns pontos específicos aqui nesse processamento que vão ser pontos críticos de controle, que é isso que eu quero mostrar para vocês, tá? Então, o processo de secagem, aqui ele também traz o tipo de secagem ideal, né, que é a secagem lenta ao sol, que vai dar características e tonalidades de cor e aroma mais específicos do cacau e que são mais interessantes pelo mercado, né? Ele traz também que secagem artificial ou por métodos tradicionais podem gerar algum tipo de problema para a característica do produto. O procedimento do armazenamento também, né? Vejam que até agora esses processos na produção não são etapas críticas, né? Não tem um perigo eminente aqui que possa ser classificado como um ponto crítico de controle. Já na torrefação do cacau, é o ponto crítico de controle número 1, onde a indústria identificou que nesse processo pode ser considerado um ponto crítico. Por quê? No processo de torrefação das amêndoas de cacau é documentado continuamente o registro da temperatura, né? O registro da calibração do termômetro, da ação corretiva e da verificação. Então, a torrefação é essencial na obtenção das características de qualidade do chocolate, e nessa etapa ocorrem mudanças como diminuição dos ácidos voláteis, inativação de enzimas que podem degradar a manteiga de cacau, desenvolvimento do aroma e cor típico do chocolate, a perda de água. Então, nesse ponto, são muitos fatores importantes e que, se não controlado adequadamente esses equipamentos, temperatura, tempo, pode gerar um problema na qualidade do chocolate lá na frente. Então, nesse ponto aqui da torra, ela é considerada um ponto crítico, tá? Isso também varia muito de acordo com a empresa. Ela pode também identificar que lá no processo de fermentação também seja uma etapa crítica de controle. Ela pode fazer isso, só que a partir do momento que ela faz esse apontamento de que ali é uma etapa crítica, ela já vai ter que encontrar meios de verificar e dar uma ação corretiva para aquele ponto crítico de controle. Então, às vezes, a produção lá não é uma etapa crítica. E se os responsáveis identificarem que ela eles vão ter que
dar, como é que eu posso dizer? Colocar isso no programa, né, e dar uma ação corretiva e uma possibilidade de verificação naquele ponto. Então, na etapa de trituração, que ela também é considerada uma etapa crítica, na etapa de trituração e moagem das amêndoas, ocorre também a fase de verificação da entrada de corpos estranhos, sendo esses obrigatoriamente, né, retirados e eliminados, pois podem ser um perigo para a saúde e reduzem a qualidade do chocolate. Então, o refinamento, a conchagem e a temperagem são etapas importantes também, mas eles não estão identificados como sendo um ponto crítico de controle dessa produção, tá? A embalagem também é uma etapa importante e muito necessária para esses produtos, mas eles também não entram em uma etapa crítica, tá? E no caso da análise sensorial, que também se refere ao controle de qualidade, como vocês já viram em outras unidades curriculares, o que é avaliado nessa análise sensorial? Visão vai avaliar o brilho, né, importante nos chocolates, a cor uniforme e uma coloração homogênea, né, na superfície, a audição, né, que é o nosso outro sentido, vai dar a sensação de quebradiço no momento de quebra, indica uma boa estrutura, né, cristalina da manteiga de cacau. É quando a gente morde o chocolate. O olfato vai nos mostrar a presença de açúcares. Se tiver uma quantidade maior de açúcares, vai acabar interferindo na percepção do cheiro e do sabor do alimento, né? O tato vai nos demonstrar se é fácil ou não de partir esse chocolate ou que ele não se despedace. Se ele também não vai começar a derreter nas nossas mãos em poucos segundos que a gente segura esse chocolate. E o sabor, né, deve permitir que se derreta facilmente na boca, sem que haja a percepção de grânulos, né? O sabor típico é o amargo e levemente ácido. E a velocidade da dissolução desse chocolate também é importante. Então, assim como as pessoas são treinadas para experimentarem, provarem vinhos, cervejas e assim por diante, elas também são treinadas para fazer análise sensorial de chocolates, né? Avaliando todos esses atributos. Professora, eu tenho uma pergunta. Oi. Ali na etapa crítica de controle, as etapas são a torrefação, na etapa de torrefação, na etapa de trituração e moagem. Na análise sensorial também é uma etapa de crítica ou não? Não, só a torrefação e a trituração e moagem. Tá, muito obrigada. Professora, outra pergunta aqui. Oi. A respeito de pontos críticos, os PCC que você fala, a questão da embalagem, por que ela fica fora? Ela não consiste em um detector de metais entre primária e secundária também? Depende da indústria, Ricardo. Não precisaria. Não é uma... A indústria ela vai avaliar se ali é uma etapa crítica. Se existe um potencial risco naquele local, naquela produção, entende? Então, pode ser que no caso do chocolate, não é um potencial risco que se tenha. Mas pode ser que na embalagem de algum outro produto, nós temos algum risco eminente ali naquela produção. Então, por isso que, assim, não existe um sistema de APPCC pronto. Assim como não tem um manual de boas práticas pronto. Cada indústria, ela monta a sua de acordo com as suas características e as suas necessidades, entende? Então, aqui eu peguei um exemplo de uma indústria de chocolate, né? Mas poderia ser qualquer outra. Então, pode ser que numa outra indústria a gente teria um ponto crítico na embalagem, por exemplo. Porque é usado normalmente na primária. Depende, alguns têm na secundária também.
para ter o detector de metais, ele é considerado PCC, ponto Sim. crítico de controle. No local quando ela vai ser embalada, né? Para que não tenha nenhum risco físico naquele local, é isso? Isso, um corpo estranho. Exatamente. Então, nesse caso aqui, na trituração e moagem, aqui é o ponto crítico. Se tiver algum perigo físico, por exemplo. Então, eles acabam fazendo o controle antes já. Entende? Eles fazem antes da embalagem, porque ele tem vários outros processos que, se tiver algum corpo estranho, já vai interferir no processo de refino, de conchagem, de temperagem, por exemplo. Né? Porque no caso do chocolate, se eu tiver um pedaço de metal dentro do chocolate, quando eu fizer a temperagem e fizer a moldagem, esse metal vai ficar dentro já do chocolate, entende? E talvez isso nem consiga ser identificado depois. Então, por isso que provavelmente aqui eles fazem o controle antes de ir para o processo da produção do chocolate propriamente dito. Então, isso é muito variável de cada indústria, né? De cada processo que ela tem. Porque no caso do chocolate pronto, eles teriam que mandar o produto para um reprocesso, né? Perderia todo o tempo. Eles vão perder a produção. Então, por isso que o ponto crítico fica mais lá para trás na produção, para que quando ele vai ser processado mesmo, ele já esteja isento de qualquer perigo. Mas isso é muito variável para cada alimento, para cada produção. Respondi a tua pergunta? Isso, obrigado. Diferencia realmente entre uma fábrica e outra. Exato, é por isso que eu falei. Cada um é muito específico, é muito particular. A Frimeza vai ter um tipo de FPCC, a LAR vai ter outro, que é outro tipo de produto cárneo. Lá na Ninfa, por exemplo, vai ter outro. E assim por diante, né? Em locais até menores, né? Indústrias menores, vão ter programas diferentes, porque a produção é diferente, o layout da empresa é diferente, os equipamentos são diferentes, então cada um vai ter o seu. Não é nada engessado, cada um faz o seu. Então aqui, gente, eu trouxe um exemplo, tá? De um manual de boas práticas de uma indústria de chocolate. Isso aqui já vai, na quarta-feira eu vou disponibilizar para vocês o manual, já que ele traz todas as orientações. E aqui nós já temos um exemplo também que vai ajudar vocês a entender o que vai no manual e por que cada item desses vai no manual. Então, a gente já viu que as boas práticas, elas se referem a práticas de higiene, tanto do manipulador, quanto do espaço, né? Quanto da estrutura da indústria. Então, por exemplo, para nós fazer uma higienização adequada dentro de uma empresa, de uma indústria, ela deve contar com um piso que seja de fácil higienização, janelas, equipamentos que sejam adequados, ela precisa ter ventilação, então tem que descrever como que são essas janelas, como é feita essa ventilação dentro da indústria. Então, por isso que eu trouxe esse modelo para vocês e vou compartilhar um pouquinho de um exemplo aqui com vocês. Então, aqui nós temos o caso do dimensionamento, a localização e obras, né, e layout dessa empresa. Então, foi um layout proposto para um anteprojeto, né, que ele até no trabalho ele disponibilizava, acho que eu coloquei mais para baixo ali esse anexo 2, que é a disposição dos setores. Então, vocês sabem que a disposição dos setores dentro de uma indústria, ela segue uma lógica de produção, né? Então, a gente começa de uma área suja e vai para uma área limpa, né? E que as pessoas são alocadas lá dentro de acordo com essas características.
As boas práticas, elas também analisam essas características. Então, no caso desse layout aqui, estão apresentados o arranjo do espaço físico e a disposição dos equipamentos industriais. Esses textos, gente, é de acordo com cada indústria também. Cada uma vai fazer seu manual de boas práticas, por exemplo, existe um modelo, mas você é livre para alterar e escrever aquilo que cabe à sua empresa, à sua indústria, tá? Então, não existe um modelo X lá que se faça manual de boas práticas, muito pelo contrário. Tem alguns dados que são primordiais, que tem que ter, mas você monta e descreve de acordo com a sua indústria. Então, o estabelecimento está localizado em Florianópolis, às margens da SC 401, que dá acesso ao norte da ilha. Aí ele colocou a metragem, né, 500 metros quadrados. Sua construção considerou a movimentação mínima de materiais, o aproveitamento do espaço disponível, a satisfação e segurança dos colaboradores e a aplicação das BPFs. As recomendações listadas a seguir foram baseadas no Manual de Boas Práticas para a Indústria de Alimentos, da Anvisa, né, e na Portaria 326. Então, ele seguiu as recomendações da Anvisa. Então, ele coloca aqui o primeiro item sobre as paredes. As paredes devem apresentar superfície lisa, lavável, impermeável em toda a sua extensão, devem ser preferencialmente de cor clara, resistentes a frequentes aplicações de agentes de limpeza, não utilizar azulejo, sendo recomendado o uso de tintas especiais ou tinta epóxi, né, que seja lavável, para o acabamento das paredes. O acabamento deve impedir o acúmulo de poeira e minimizar a condensação e desenvolvimento do mofo. Os cantos devem ser todos arredondados e sem quinas. Vejam, gente, que aqui ele está escrevendo como se fosse um projeto. Ele está orientando como, tipo, as paredes devem apresentar uma superfície lisa. Quando a indústria já existe, você vai escrever: as paredes apresentam superfície lisa, são laváveis, impermeáveis em toda a sua extensão. Você escreve isso no presente. Aqui era um projeto dessa indústria de chocolate, tá? Aí você descreve, é de cor clara ou é de cor marrom claro, você vai descrever a cor que é o ambiente. E assim por diante. Então, você vai colocando na linguagem de acordo com o que você já tem. Então, eu vou dar uma atividade para vocês na quarta, vou orientar, não se preocupem com isso, tá? Que eu vou explicar bem certinho. Vocês vão montar um manual de boas práticas do setor de vocês. Então, vocês vão descrever como as paredes são lá. São de cor clara, de cor branca, no chão é um piso, é azulejo, não sei o que é, vocês vão descrever conforme está o espaço lá. Pé direito, instalações onde se utiliza sistema de refrigeração central ou ar-condicionado, é recomendado que o pé direito do prédio não seja superior a 3 metros, para propiciar uma boa distribuição do frio, e evitar acúmulo de umidade dentro da planta. Tá? Então, vocês vão descrever isso de acordo com o setor onde vocês trabalham, de acordo com a indústria. Forro. Para evitar que materiais estranhos caiam sobre o produto, a área de processamento deve ser coberta. O forro de laje deve ter acabamento em reboco e tinta impermeável sem quinas e fendas. Abertura do prédio. Todas as aberturas fixas, como as de ventilação, devem ser fechadas com vidro branco. As portas de acesso à planta com uso frequente devem ser equipadas com sobreportas de molas com vidros e pé dilúvio. Os vidros devem ser lisos e de fácil limpeza. As portas devem ser também de superfície lisa, não absorventes, com fechamento automático, mola ou sistema eletrônico e abertura máxima de 1 centímetro do piso. Isso aqui é o que seria o ideal, né? Mas aí, por exemplo, se uma indústria já existe, ela vai descrever aquilo que ela tem. Se a vigilância sanitária achar que não está adequado um determinado local, tipo, essa porta não é adequada, essa janela não é adequada,
vai ter uma orientação para que seja feito a mudança daquilo, né? Seja feito a substituição, e aí isso é alterado no manual novamente, né? Os vidros devem ser lisos e de fácil limpeza, as portas devem ser também de superfície lisa, não absorventes, né? Como eu falei anteriormente. Deve ser evitada a abertura entre parede e teto, para evitar a entrada de inseto, que aí já entra um outro programa, que é o programa de controle de pragas e vetores. Isso também entra dentro do manual de boas práticas, onde a indústria ela descreve como ela faz esse controle de insetos na indústria, por exemplo. Eu utilizo iscas, utilizo veneno, tem uma empresa especializada que faz a dedetização frequentemente, enfim, cada empresa vai ter a sua característica e ela vai descrever isso. Pode ser utilizado, então, como complemento cortina de ar ou plástico para sua vedação. As portas que contenham trilhos devem ser fechadas com dispositivos de vedação de borracha e flexíveis para impedir a entrada de roedores e outros animais. As janelas devem ser fixas e permitir o aproveitamento da iluminação natural. Também devem ser providas de telas quando usadas para ventilação. Então, vou utilizar uma janela para ventilar e entrar luz, vou precisar colocar uma tela para que não entre moscas, insetos, em geral, aí no meu ambiente de trabalho. Então, em relação à ventilação, o ambiente deve ser renovado continuamente nas áreas de processamento de alimentos, né, esse ar ambiente, sendo a ventilação natural eficaz em alguns setores da instalação, e nas áreas que são refrigeradas, a renovação de ar deve ser feita, então, automaticamente pelo sistema de refrigeração central ou pelo ar-condicionado. Iluminação e instalação elétrica, né? Esses estabelecimentos eles devem ter iluminação natural ou artificial, que possibilitem a realização dos trabalhos e não comprometam a higiene dos alimentos. As fontes de luz artificial, de acordo com a legislação, devem estar suspensas ou colocadas diretamente no teto e que se localizem sobre a área de manipulação dos alimentos, em qualquer das fases de produção. Devem ser do tipo adequado e estar protegidas contra quebras. Então, é ideal que tenha uma tela de proteção embaixo. Caso essa lâmpada estoure, quebre, aconteça alguma coisa, esses vidros não venham cair no alimento. A iluminação também não deverá alterar as cores, né, do ambiente, dos alimentos, enfim, né, isso gera um problema para o manipulador. Instalações sanitárias e vestiários devem ser separados por sexo, em perfeitas condições de higiene e organização também, iluminação e ventilação adequada, ausência de comunicação direta com a área de trabalho, então no local o vestiário é num local separado, né? Sanitários com tampa, mictórios e lavatórios íntegros, servidos de água corrente conectados à rede de esgoto, lavatórios dotados de produtos destinados à higienização das mãos, no caso água corrente, sabão líquido, toalhas descartáveis e lixeiras com pedais. Os materiais e equipamentos, então, devem seguir normas de construção adequada e disposição no local também, para que melhorem o desempenho das operações, né, e bem-estar dos funcionários. As formas e superfícies dos equipamentos, elas não devem permitir que ocorra um acúmulo, né, de resíduos, por exemplo, uma mesa, uma pia ou facas que sejam difícil a higienização, que tenham vincos, por exemplo, as bancadas que tenham cantos que podem, fendas, né, que podem ficar entrando comida ali dentro, entrando alimento ali, sendo difícil a higienização, bem como o tipo de material utilizado, né, vai ter uma mesa de madeira, por exemplo, onde ela vai absorver totalmente a sujeira,
né? Enquanto que o ideal é que se tenha mesas, enfim, materiais de inox, aonde a absorção é zero e a higienização é muito fácil, né? Até mesmo o plástico acaba absorvendo bastante a gordura, enfim, a matéria orgânica é presente ali no alimento e gerando uma dificuldade na higienização. Então, por isso, é necessário, né, que nesse manual de boas práticas seja descrito também como são os utensílios e os equipamentos utilizados naquele setor. Tá, gente? Então, aqui é um exemplo de um projeto, do manual de boas práticas de um projeto de uma indústria de chocolates. Aqui ele trouxe somente o manual referente ao layout e a localização, né, e dimensionamento. Além disso, entra a questão da higienização dos funcionários, as roupas que são utilizadas, o recebimento de matéria-prima, o controle de vetores e pragas, que foi o que eu falei antes, o destino final do lixo, para onde que esse lixo é levado, a higienização da caixa d'água, que mais? Enfim, todos os processos que ocorrem dentro de uma indústria, desde a obtenção da matéria-prima até o transporte do produto acabado até o supermercado, entra no manual de boas práticas, porque lá é descrito, então, todas essas etapas. Quem recebe a matéria-prima é analisado, é verificado o prazo de validade, como que isso é armazenado, tem um local adequado para esse produto, é feito um controle da data de validade dessa matéria-prima que chegou, qual é a água que eu utilizo dentro da indústria, a água da Sanepar, por exemplo, água tratada. Vou descrever tudo isso no manual de boas práticas. Claro que vocês, na atividade que vocês vão fazer de setores distintos, né? Então, eu vou organizar certinho. Lógico que vocês não vão fazer tudo isso, até porque vocês não vão ter nem acesso a alguns outros setores, né? Quem trabalha, sei lá vou dar um exemplo, tá, gente? Não leve em consideração isso, mas, por exemplo, quem trabalha lá na parte da indústria da calabresa, por exemplo, essa pessoa não tem acesso ao que está acontecendo lá no abate. Então, ela não vai poder fazer um manual de boas práticas da recepção daquele animal, de como é feita a higienização lá no abate, porque ela está num setor diferente. Então, ela vai fazer um manual de boas práticas do seu setor. Vai faltar informação antes da produção da calabresa e depois? Vai, mas é porque cada um vai estar num setor, tá? Então, aqui, gente, um exemplo do fluxograma e descrição dos processos e indicação dos PCCs. Então, quando se faz um documento, é colocado em fluxograma, né, o processo de produção, e aí é identificado aonde estão os pontos críticos de controle. Nesse caso, né, torrefação das amêndoas, que a gente viu, e trituração e moagem das amêndoas. Então, assim fica mais fácil de identificar o local. O funcionário, ele consegue, o profissional lá, enfim, ele consegue olhar esse fluxograma, ele já identifica que é nesses dois setores que vai ter um ponto crítico de controle. E aí, nesse documento, ele tem que descrever, né, em qual fase de produção, no caso da torrefação, qual é o perigo abordado nesse setor. Nesse caso, na torrefação, pode-se ter um risco de contaminação por salmonela. Então, por isso é importante que a temperatura que nós falamos anteriormente, além dela alterar o sabor do produto, o aroma, a temperatura vai ser ideal para eliminar esse micro-organismo. Então, assim, gente, uma coisa bem importante de vocês entenderem em relação
a utilização de BPFs ou APPCCs é que, se o chocolate for ruim, por exemplo, tiver um gosto ruim, um cheiro ruim, vai ser ruim para a empresa, mas o consumidor ele só vai comer aquele chocolate e vai sentir que o gosto está ruim. Isso não gera um perigo para a sua saúde, se foi só uma torra mal feita. Agora, se foi uma torra mal feita, onde não foi eliminado o micro-organismo, o consumidor ele pode ingerir esse micro-organismo e ter alguma doença a partir disso. Então, a indústria, a função desses programas é entregar um produto íntegro e sem nenhum tipo de contaminação para o consumidor, tá? Então, vejam só, nesse documento, ele escreve, né, o perigo abordado no plano APPCC, que é a salmonela, um perigo biológico, o limite crítico para cada medida de controle, adequação, né, e torrefação de 5 a 120 minutos numa temperatura entre 120 e 150 graus. Essa é a medida de controle, então, para que o risco da salmonela seja eliminado. O que? Onde pode estar esse risco? Ar, água e dentro do torrador. Como? É feito um gráfico de registro ou de impressão digital. Frequência desse controle, continuamente. Quem que vai fazer isso? O operador da torrefação ou o encarregado da empresa, daquele setor. Qual vai ser a ação corretiva? Desligar o torrador, desviar, remover as amêndoas e terminar a vazão para o desvio. Atividade de verificação. Verificar os gráficos de registro diário, calibração das sondas, revisão semanal de registro de velocidade da correia de transporte, por exemplo, lá no torrador. Procedimento de manutenção e registros, né, gráfico do processo térmico, relatório de incidentes, relatório de ação corretiva e registro de verificação. Isso são as medidas que devem ser tomadas, então, para cada ponto crítico de controle que é identificado pela indústria. Então, isso que eu falei para vocês. A indústria pode determinar lá quais são os pontos críticos, aonde ela achar pertinente, mas ela vai ter que descrever medidas corretivas e que resolvam esse problema, por exemplo. Tá? Então, aqui nós temos o outro ponto de controle, que é o PCC2, que é na trituração e moagem. Então, o perigo físico nesse local é materiais estranhos, né? Então, o limite crítico para a medida de controle, o licor deve passar através de uma tela de 20 a 30 microns, e num ímã que detecta 1 milímetro de ferro e 1,5 milímetros de substâncias não férricas. Então, ali eles vão conseguir identificar qualquer corpo estranho que tem. Então, o que? A tela e o ímã. Como? Verificação visual das telas e da sensibilidade ao metal, ou com objeto de teste. Frequência, antes de cada ciclo de produção e a cada 2 horas durante a produção. Quem? O operador do processo que vai fazer isso. A ação corretiva, rejeitar ou manter para avaliação. Atividade de verificação, revisão do registro diário, validação trimestral do processo. Está sendo efetivo esse processo? Vamos manter ele? Ou não está sendo efetivo? Vamos ter que modificar esse plano. Então, tudo isso, o operador ali, o funcionário, vai ser responsável. E procedimentos de manutenção e registro, né? Registro do objeto estranho e relatório de incidentes. E aqui o exemplo, então, do layout industrial, que eu falei anteriormente, né? Da disposição de todos os setores, né? Por exemplo, escritório separado de todo o resto, a recepção, vestiário feminino, masculino, refeitório e área de higienização para adentrar, então, na área de produção, que aí é separada por misturador, refinador, misturador de concha, câmara de resfriamento, embaladora, estoque, recepção da matéria-prima e tudo mais. Então,
o layout ele segue esse fluxo de processo, né? Cada indústria também vai ter as suas particularidades. É esse fluxograma, essa planta e aquele outro era o manual de boas práticas. Isso. O anterior era o plano de APPCC, e lá no slide, quando falava lá no layout, obra, dimensionamento, era o manual de boas práticas. Então, o manual é aquilo que a gente vai descrever as características, né, estruturais da empresa. Sim, o layout é tipo essa planta aí. Isso, exatamente. A partir do layout, a gente pode descrever no manual de boas práticas cada setor, né? A partir desse layout é possível fazer isso. E daí o plano APPCC é quando a indústria lá, o setor, identifica que aquele local pode ser considerado um ponto crítico de controle. Então, assim, vocês vão fazer isso, mas com mais calma lá na disciplina de segurança dos alimentos, né? Porque aí a configuração da unidade curricular é diferente. Então, vocês vão iniciar com o manual de boas práticas, depois a gente vai entrar num programa de APPCC, e daí, dentro desse setor que vocês fizeram o manual, vocês vão identificar aonde seria um local possível de ser um ponto crítico de controle, por exemplo. Pode ser que no setor de vocês não tenha, né, o ponto crítico de controle. Mas aí isso vocês vão ir vendo ao longo das aulas, com mais calma. Conseguiram responder as perguntas, gente? Sim? Não? Me respondam. Quase todas. Vou passar 5 também. Falta algumas? Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Acho que ela é muito... O que, Herbert? Não entendi. A 5, na explicação da professora, ela gostaria de colocar aqui. Eu não escutei nada que você falou, tá cortando totalmente a sua voz. Não, mas era sobre a questão 5. Pessoal, alguém tem mais alguma consideração a fazer? Uma pergunta? O material está disponibilizado lá no Classroom, tá? Quem ainda não conseguiu responder todas as perguntas, às vezes porque eu passei meio rápido, entra lá, baixa, responda essas perguntas aí. Se tiverem alguma dúvida, me chamem. E amanhã a gente se vê na aula de leites, às 19 horas também. Certo, gente? Professora, esse negócio aí a gente está quando? Repete, Adriana, que eu não ouvi o que você falou. Esse trabalho que a professora falou, a gente vai fazer quando? Eu vou passar as orientações para vocês quarta-feira, não se preocupem. Ah, tá. É no caderno? Vou ver ainda como é que vai ser. Não planejei muito bem ele ainda. Vou pensar até quarta. Tá bom. Obrigada. De nada. Francisco, você me chamou? Ia falar alguma coisa? Eu ia falar, mas o Beto já falou. Falta mais 2 perguntas para responder, mas depois eu respondo. Ah, tá bom. Se ficar com dúvida, me chama que eu ajudo daí, tá? Tranquilo. Beleza, então. Até amanhã. Bom descanso. Até amanhã. Boa noite. Boa noite. Boa Tchau, noite. tchau.